O Coringa sempre foi um agente do caos. As motivações, as origens dele, a forma como ele pensa, nada disso foi feito pra gente entender. A DC sempre escondeu vários aspectos do Coringa, né? Agora isso acabou. Em duas revistas diferentes, a DC chutou o balde e apresentou fatos. Pela primeira vez em anos, apareceu um novo detalhe para a origem do próprio Coringa. E a editora ainda explicou o surgimento do famoso gás do riso. É verdade esse bilhete? A DC realmente resolveu explicar tudo? A gente vai conferir agora. Hey, Nuggets, Peter aqui. De onde que veio o Coringa realmente, de verdade, né? De fato, de onde que ele surgiu? Bom, o personagem Coringa, ele surgiu em 1940 e já teve múltiplas explicações ao longo de todas essas décadas. Nenhuma dessas explicações foi definitiva. Não dá pra bater o martelo dizendo que o Coringa é esse. Assim que a origem dele, não dá. A gente já passou pelo Capuz Vermelho, que caiu num tonel de produtos químicos. A gente já teve a versão do Jack Napier, né? A gente já viu, por exemplo, o Arthur Fleck nos cinemas. A gente já teve até mesmo 3 Coringas ao mesmo tempo e a versão Entidade Divina. O que ainda não teve foi a verdade. A DC enrola, desenrola, faz retcon, mas não explica. Será que a gente quer mesmo uma explicação pro Coringa? Será que ajuda a gente? Será que o pessoal precisa disso? O passado do Coringa faz diferença? Mas se eu te disser que a origem do Coringa tem relação com a família Wayne? Vamos ver isso agora, mas já metralha aqui no like, porque vai ajudar pra caramba esse engajamento. Vamos lá. Bom, a minissérie Gotham City Ano 1 tá mostrando detalhes da cidade que a gente não conhecia ainda, até agora. Pela primeira vez a gente tá tendo contato com os avós do Bruce Wayne, por exemplo. Richard e Constance Wayne foram os fundadores da fortuna da família Wayne e as decisões que eles tomaram mudaram completamente a face, né, a cara de Gotham City. Infelizmente a tragédia sempre foi parte dos Wayne. O Richard não valia nada. O patriarca dos Wayne tinha uma amante e armou com essa amante o sequestro da própria filha Ellen Wayne. Qual o motivo? Pegar a grana da família sem dividir com a esposa. O sequestro deu errado e a Ellen morreu. Se tivesse sobrevivido, Ellen teria sido a tia do Bruce Wayne, a irmã mais velha do Thomas. Constance, a esposa traída, sempre soube de tudo. Ela descobriu o esconderijo que o marido estava usando como ponto de encontro com várias e várias piriguetes. Que esconderijo era esse? Um conjunto de cavernas embaixo da mansão Wayne. Muitos anos antes de ser a Batcaverna, o lugar foi o espaço, né, do lesco-lesco do avô do Batman, tô falando. Bem, Constance não curtiu nada disso, né? A avó do Batman meteu um pipoco na testa do Richard Wayne. E o que isso tem a ver com o Coringa? Constance passou a administrar sozinha a fortuna dos Wayne. Ela estava consumida pela culpa de toda essa tragédia. Gotham City estava mergulhada no caos e a Constance assumiu para ela a missão de reconstruir a cidade. E o que foi que ela fez? Ela construiu a Wayne Chemical Processing Factory, uma fábrica de produtos químicos que traria emprego e modernidade para a cidade. Só que não. A fábrica degradou a região, poluiu os rios, poluiu o ar. Quem tinha dinheiro para se mudar, se mudou. Só ficou na região que não tinha dinheiro, né? Os rejeitados, os falidos. Toda aquela área de Gotham se tornou um refúgio para o crime. Constance Wayne, né, vendeu a fábrica por causa da má fama e ela se tornou a Ace Chemicals. Sim, o ponto de origem mais aceito do Coringa. Era como se todo o mal plantado pelos Wayne tivesse concentrado naquele lugar e dado vida ao maior pesadelo que Gotham City já teve. Destino? Talvez, né? A DC também apresentou uma outra história que pode esclarecer de vez a origem do Coringa. Para todos os fins, ok? O Batman morreu. Foi desintegrado por uma das próprias criações dele. Então, como é que o Batman sobreviveu? O disparo de energia não matou o Batman. O bagulho transportou o herói pra Gotham invertida. Que é isso, Pedro? Virou Stranger Things? Essa versão bizarra de Gotham City apareceu em algum lugar no multiverso, ok? Nessa nova realidade, muitas das pessoas que existem na Gotham normal também existem aqui. Só que muita coisa está errada, fora do lugar. Nessa Gotham invertida, o Batman tá morto. No lugar das empresas Wayne existe a gigante farmacêutica Indústrias Halliday. O Asilo Arkham é uma instalação subterrânea bizarra. É um complexo de cavernas com vários vilões e vários heróis aprisionados. O Lex Luthor tá preso nesse Arkham. O Flash tá preso nesse Arkham. Todos eles estão loucos. E quem tá no comando desse hospício? Todos os sinais apontam para um tal de Capuz Vermelho. Esse nome acende um alerta na cabeça do Batman. Canonicamente, o Capuz Vermelho era um bandido de segunda classe que o Batman perseguiu até a Ace Chemicals. O Capuz Vermelho caiu no tonel de produtos químicos e saiu de lá com a pele branca e os cabelos verdes. O Capuz Vermelho virou o Coringa na realidade tradicional da DC. Até onde a gente sabe, essa é a origem mais provável do Coringa, ok? Não é batido no martelo.
Tanto é assim que o Jason Todd assumiu a identidade de Capuz Vermelho quando ele voltou da morte. Era uma forma de provocar o Batman e o Coringa ao mesmo tempo. Mas enfim, quem é o Capuz Vermelho dessa Gotham invertida? O nome dele é Darwin Halliday. Sim, o dono das indústrias Halliday. Ele é um gênio da química e dos produtos farmacêuticos. Um acidente num dos laboratórios provocou a morte de um dos funcionários dele. O funcionário morreu com um sorriso macabro no rosto. O Darwin Halliday descobriu a toxina do Coringa, só que o cara foi além. Ele descobriu o que ele queria ser. Darwin Halliday pesquisou o multiverso e descobriu a existência do Coringa. Até onde a gente sabe, Darwin Halliday é a versão do Coringa da Gotham invertida. O que significa que o contrário também pode ser real. O Coringa que a gente conhece seria um químico chamado Darwin Halliday, que descobriu uma toxina que mata as pessoas com um sorriso. Bora combinar, o gás do Coringa é uma dessas marcas registradas, né? O vilão pode ser louco de pedra, mas ele entende química. Em algum momento da vida dele, ele sentou no laboratório e criou aquilo. Então, né, faz muito sentido que o Coringa canônico tenha um passado como um químico, né? Quem sabe não fez metanfetamina. Será que a DC finalmente revelou o segredo? Darwin Halliday é a ameaça de agora. O maluco ainda não é o Coringa, mas ele tá fazendo curso pra isso, né? Tá entrando na fila aí várias vezes. O Darwin, ele quer enlouquecer a si mesmo ao ponto de se tornar um ser sem freio, sem lógica, uma criatura do caos. Ele ainda não é, mas ele tá se tornando Coringa. O Halliday soltou a toxina do Coringa na Gotham invertida e faltou isso aqui pra cidade inteira ser contaminada. A dúvida permanece no ar, né? A DC tá contando a verdade? Você ia curtir se essa fosse a origem do Coringa? Um químico que enlouqueceu? Ou será que é melhor deixar quieto sem precisar saber? Qual é a origem do Coringa que você mais curte? Comenta aqui embaixo, comentem. E toca aqui, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho. Galera, eu vou trazer pra vocês em breve mais histórias do Coringa pra gente tentar desvendar esse mistério todo. E essa saga vai continuar, essas edições vão continuar, eu quero trazer pra vocês. Mas pra isso, pra você acompanhar, você tem que ter ativado o sininho. Pra isso, espero você no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!